Salve, salve família, sejam bem-vindos de volta ao canal Dicas do Apostador Aposta Esportiva. Se você ainda não me conhece, eu sou o Bruno, muito prazer, e hoje estou aqui para analisar os jogos de palpites de futebol para o dia 31 de agosto de 2022, a nossa quarta-feira de Copa Libertadores, o nosso último dia do mês de agosto. Só que antes de partir aí para o nosso primeiro palpite, se ainda não é inscrito no nosso canal, clica no botão de inscreva-se, ativa o sininho também e dá essa força aí para que a gente possa estar crescendo aqui no YouTube, tá beleza? Se você quiser também nos acompanhar no nosso grupo do Telegram, o link tá na descrição do vídeo, tá beleza? Bom, vamos estar iniciando nosso primeiro palpite de futebol pela Copa Libertadores, semifinal 2, já que a primeira foi ontem entre Paranaense versus Palmeiras. Vamos agora para o jogo do Vélez Sarsfield da Argentina versus Flamengo do Brasil. Esse jogo tem início às 21h30. É um duelo Argentina versus Brasil, Brasil versus Argentina. Sequência individual, o Vélez vem a 4 jogos sem vitórias. A 4 sofreu gol. Em 4 de 5 saiu menos que 3 gols. Em 9 de 10 ambos marcam. Em 5 de 7 foi a primeira equipe a marcar. Em 8 de 10 saiu menos que 11 escanteio e em 9 de 10 mais que 4,5 cartões. O Flamengo vem a 14 jogos sem derrotas. Em 6 de 8 saiu menos que 3 gols. Em 9 foi a primeira equipe a marcar. Em 4 de 5 saiu mais que 10,5 escanteio. Vale ressaltar que o último confronto entre eles, ainda na fase de grupos, foi 0-0. Para essa partida, acredito aí que a equipe do Flamengo é a favorita em conseguir um bom resultado e trazer aí o seu objetivo para casa. Bom, uma correção que o último confronto entre eles foi na temporada passada. Para essa partida, vamos com a dica fora com empate anula, probabilidade 2-1 fora. Vamos agora para a Copa Sul-Americana, o jogo do Independiente Del Valle versus Melgar, o início às 21h30. Em sequência individual, é bons jogos que essas equipes vêm atuando. A equipe do Independente tem a 3 vitórias nos últimos 3 confrontos diretos diante do Melgar. E o Melgar sofreu gol nos últimos 3 confrontos. Em sequência individual, o Independente Del Valle, em 5 dos últimos 7 jogos, saiu ambos marca, mais que 2,5 gol. E em 8 de 10 foi a primeira equipe a marcar gols. O Melgar vem de 4 vitórias consecutivas a 7 sem derrotas, ou seja, 7 jogos de invencibilidade. Em 7 de 9 saiu menos que 3 gols. O último confronto, o Independente venceu fora de casa na temporada de 2019 por um placar de 2-1. Um jogo bastante equilibrado, mas vejo o Del Valle conseguindo mais um triunfo. Então acredito em duas boas oportunidades. A primeira seria o casa com empate anula e a segunda mais de 1,5 gols, probabilidade 2-0 casa. Vamos agora para a Inglaterra Premier League, o jogo do Arsenal versus a equipe do Aston Villa, o início às 15h30. Na classificação, nas 4 primeiras partidas, o Arsenal vem imbatível, imparável, com 4 vitórias consecutivas, somando 100% de aproveitamento, sendo seguidos pelo Manchester City, Tottenham e Brighton, todos com 10 pontos. Já a equipe do Aston Villa vem na 15ª colocação, em 4 jogos, apenas uma vitória e 3 derrotas. Nos últimos confrontos entre eles, em 5 de 6, não vamos elaborar, porque está falando ali em cartões e escanteio. Em sequência individual, a equipe do Arsenal vem de 10 vitórias consecutivas. Em 6 de 7 saiu mais que 2,5 gols. Em 7 de 8 foi a primeira equipe a marcar. Em 5 de 6 venceu o primeiro tempo. O Aston Villa vem a 7 jogos sofrendo gol. Em 5 de 7 saiu ambos marca, mais que 2,5 gol. E também foi a primeira equipe a sofrer gol. O último confronto entre eles foi 1-0 para a equipe do Arsenal. E o Arsenal é aquela equipe que vem aí de 10 jogos de invencibilidade. Tudo bem que é uma equipe aí que estava com mais de 11 jogos de invencibilidade. Era a equipe do
FC Porto de Portugal, que perdeu aí fora de casa diante do Rio Ave, mas zebras acontecem a todo momento, mas para esse jogo eu não vejo o Arsenal perdendo, nem vejo possível zebra não. Para essa partida acredito em uma vitória muito contundente dessa equipe do Arsenal, que começou essa temporada voando. Claro que a Inglaterra é um campeonato que vem acontecendo muitas zebras nessa Premier League, mas não vejo não. Para essa partida vamos com a dica casa vence, probabilidade 2-0 casa. Vamos agora para o jogo do West Ham, essa equipe do Tottenham. O início às 15h45. Na classificação, o Tottenham é uma das equipes que está com 10 pontos aí, na terceira colocação. E a equipe do West Ham vem na 16ª colocação, com apenas uma vitória e 3 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre eles, em 4 de 5 saiu ambos marques, mais que 2,5 gol. O Tottenham sofreu gol nos últimos 5 confrontos. Em 5 de 7 foi a primeira equipe a marcar gols. Em sequência individual, o West Ham, em 6 dos últimos 8 jogos, saiu menos que 3 gols. O Tottenham vem a 4 jogos sem derrotas. Em sequência individual, o Tottenham vem de uma vitória de 3-0 e é o favorito a estar conseguindo mais um triunfo. Mas por atuar fora de casa, vamos ser bem conservador e ir com o Tottenham com empate, probabilidade 2-1 fora. Vamos agora para o jogo do Liverpool versus Newcastle, o início às 16 horas. Na classificação, a equipe do Liverpool em 4 jogos disputados, vem somando 5 pontos conquistados, com 13 gols marcados e 5 gols sofridos. E a equipe do Newcastle, sétimo colocado, em 4 jogos, 6 pontos conquistados e, claro, com uma vitória e 3 empates. Bom, nos últimos confrontos entre eles, em 5 de 7 saiu ambos marca. O Liverpool vem a 11 jogos sem derrotas. Em 7 de 9 venceu o primeiro tempo. E a equipe do Newcastle vem aí nos últimos confrontos e sofrendo gol nos últimos 3 jogos. Em sequência individual, a equipe do Liverpool em 5 dos últimos 6 jogos saiu mais que 2,5 gol. Em 4 de 5 foi a primeira equipe a sofrer, perdeu o primeiro tempo e o Newcastle vem a 7 jogos sem derrotas, sofreu gol nos últimos 3, último confronto entre eles, 1-0 para o Liverpool. E vale ressaltar uma coisa nessa partida. O Liverpool é uma equipe que iniciou a temporada nada bem, iniciou aí com alguns tropeços, um empate diante do Fulham, fora de casa, depois empatou em casa com o Crystal Palace e depois perdeu fora de casa o clássico diante do Manchester United. Mas enfim, o Liverpool voltou a atuar em casa, pegou a equipe do Bournemouth e conseguiu aplicar uma goleada histórica de 9-0 no último final de semana. Para essa partida, acredito em um Liverpool mais avassalador ainda, enfrenta uma equipe que tem uma pontuação com um ponto a mais que a sua equipe, mas o Liverpool atuando em casa tem total condições de vencer e vencer bem. Por esse retrospecto, vamos com a dica: casa vence ou mais de 2,5 gols e a probabilidade 3-1 casa. Vamos agora para a Itália, Série A. O jogo do Sampdoria versus Lazio, com início às 13h30. Na classificação, a equipe do Sampdoria é o 18º colocado, com 0 ponto conquistado até esse presente momento. A equipe da Sampdoria não conseguiu pontuar aí em questão de vitória. Pontuou, mas foi com empate. Claro que devemos considerar um ponto aí para essa equipe da Sampdoria. A Lazio vem na terceira colocação, 3 jogos, 2 vitórias e um empate. Vem aí com 7 pontos nesse pelotão de 6. A equipe da Lazio é uma delas que tem 7. Bom, nos últimos confrontos entre eles, em 8 de 10 saiu mais que 2,5 gol para ambas as equipes. A Sampdoria sofreu gol nos últimos 3. A Lazio vem a 3 jogos aí sem vitórias. Aliás, de vitórias. Em 6 de 7 foi a primeira equipe a marcar e venceu o primeiro tempo. E também no último confronto mais recente entre essas equipes,
A equipe da Lazio venceu de 2-0 e, em sequência individual, a equipe da Sampdoria vem a 3 jogos sem marcar gols, a 3 jogos sem vitória, em os 6 de 7 saiu menos que 3 gols, e a Lazio vem a 3 jogos sem derrotas. Para essa partida, a Lazio é a favorita, pode muito bem aproveitar esse momento terrível que essa equipe da Sampdoria vem passando aí nesse início de temporada. Então vamos com a dica fora com empate, mas sendo muito bem conservador. Ainda assim, acredito mais na linha de gols. No jogo para mais de 2,5 gols nessa partida, probabilidade fica a critério do apostador. Vamos agora para o jogo da Juve versus a Spezia, com início às 15h45. Na classificação, a Juve vem na oitava colocação e a Spezia vem na 12ª colocação. A Juve tem um ponto a mais que a equipe da Spezia. Nos últimos confrontos entre eles, a Juve vem de 4 vitórias, a Spezia sofreu gol nos últimos 4. Em sequência individual, a Juve vem a 3 jogos sem derrotas e o Spezia, em 9 de 10, saiu menos que 3 gols. O último confronto deu Juve 1-0, a Juve é a favorita, pode conseguir mais uma vitória nessa partida. Por esse retrospecto, vamos com a dica Casa vence, probabilidade 3-0 Casa. Vamos agora para o jogo do Napoli versus Lecce, o início às 15h45. Na classificação, Napoli, atual líder no pilotão de 6 de 7, e o Lecce vem lá na 15ª colocação, com apenas um ponto conquistado até este presente momento. Nos últimos confrontos entre eles, em 4 de 5, saiu ambos marquem mais que 2,5 gol. O Lecce sofreu gol nos últimos 11 jogos. Em sequência individual, o Napoli vem a 14 jogos sem derrotas, ou seja, 14 jogos de invencibilidade, a 3 sem sofrer gol. E o Lecce vem a 5 jogos sem vitórias, sofreu gol nos últimos 5. Em 5 de 6, saiu menos que 3 gols. Em 4 de 5, foi a primeira equipe a sofrer. Nos últimos 3 confrontos, o Lecce venceu o mais recente pelo placar de 3-2, atuando fora de casa, mas a equipe do Napoli iniciou a temporada muito bem, pode muito bem conseguir a sua vitória e chegar aos 10 pontos. Por esse retrospecto, vamos com a dica Casa vence, e se você gosta do mercado de gols, mais de 1,5 gols, mais de 2,5 gols e a probabilidade 4-1 Casa. Continuando os nossos prognósticos de palpites de futebol para hoje, vamos agora para o jogo da Tolonce versus Paris Saint-Germain. Sim, esse jogo tem início às 16 horas. Na classificação está uma trinca empatado, todos com 10 pontos. Na liderança, o PSG, porque tem um saldo de 18 gols marcado até o momento. E na 10ª colocação, vem a Tolonce com 5 pontos conquistados nos últimos confrontos entre eles. Em 6 de 8 saiu menos que 3 gols. Tolonce sofreu gol nos últimos 5 confrontos. PSG vem a 5 confrontos de vitória, a 6 sem derrotas, a 4 sem sofrer gol. 4 de 5 foi a primeira equipe a marcar. Em sequência individual, Tolonce, em 4 dos últimos 5 jogos, saiu ambos marquem mais que 2,5 gol e também venceu o primeiro tempo. Em 8 de 9 foi a primeira equipe a marcar. O PSG vem a 18 jogos sem derrotas, ou seja, 18 jogos de invencibilidade, a 3 sofreu gol. Em 7 de 8 saiu mais que 2,5 gol. Em 9 de 10 venceu o primeiro tempo, foi a primeira equipe a marcar. Nos últimos 3 confrontos deu o PSG que empatou em casa diante do Mônaco na última rodada do último final de semana, ou seja, precisa correr atrás dos seus objetivos. E se você é bem ousado, acredita no trio de ataque Messi, Neymar e Mbappé que vem fazendo a diferença nos últimos jogos, seria plausível uma vitória do PSG ainda ao intervalo. Mas se você é aquele camarada conservador, gosta de um uma tip simples para acrescentar no seu bilhete, na sua dupla ou na sua tripla, então pegue apenas vitória do PSG, probabilidade 3-0 fora. Então, o nossos palpites de futebol está chegando ao fim. Vamos agora para o Brasileiro Série B, o jogo da Ponte Preta versus Bahia, que tem início às 21h30. Na classificação, a equipe do Bahia
vem na segunda colocação e a equipe da Ponte vem na 12ª colocação em 26 jogos, 33 pontos conquistados, 23 gols marcados, 22 gols sofridos. O Bahia 47 pontos conquistados, 30 gols marcados, 15 gols sofridos, 26 jogos, vice-liderança. Lembrando que atuando em casa, essa equipe da Ponte Preta vem subindo a cada dia mais, vem um acrescento aí, vem a exceção atuando em casa, é a nona equipe aí, dos melhores mandantes da competição, em 12 jogos, 6 vitórias, 4 empates e 2 derrotas, 12 gols marcados, 4 gols sofridos, 22 pontos conquistados. O Bahia atuando fora de casa, vem na quinta colocação aí, é um dos melhores visitantes da competição. Em 12 jogos, 4 vitórias, 3 empates, 5 derrotas, 9 gols marcados, 9 gols sofridos, 15 pontos conquistados nos últimos confrontos entre eles. 5 de 7 saiu menos que 3 gols para ambas as equipes. A Ponte Preta sofreu gol nos últimos 4 confrontos. O Bahia vem a 3 vitórias nos últimos 3 confrontos, a 11 sem derrotas. 5 de 7 foi a primeira equipe a marcar. Em sequência individual, a equipe da Ponte, em 4 dos últimos 5, saiu ambos marca. E o Bahia vem a 3 jogos sem derrotas, em 4 de 5 saiu menos que 3 gols. O último confronto deu Bahia no primeiro turno por um placar de 2-1. E vale ressaltar uma coisa: a Ponte Preta era até outro dia se encontrava na zona de rebaixamento, tentou sair, conseguiu sair e agora sonha, quem sabe, com acesso. Mas ainda é cedo. O Bahia é o vice-líder com 10 pontos a menos que o líder Cruzeiro e a Ponte tem 33 pontos aí. Quem sabe sonha com acesso mais uma vez. Para essa partida, a equipe da Ponte conta com um grande treinador, Hélio dos Anjos, que conseguiu aí 14 jogos de invencibilidade na temporada passada pelo Clube Náutico Capibaribe, que hoje se encontra na lanterna da competição, 20º colocado essa equipe do Náutico. E com Hélio com certeza não estaria, mas devido a erros administrativos, aconteceu isso aí. Mas para essa partida, acredito que a Ponte não perca, mas também acredito na linha de gols. Na linha de gols, vamos ficar nesse mais de 1,5 gols. E claro, dependendo da odd dessa partida, podemos pegar uma leve, mini ou possível zebra nessa vitória da Ponte Preta com empate. Maravilha? Bom, questão de dupla ou tripla formada como bilhete pronto aqui no canal. E não se esquece, deixa aquele like e compartilha nosso vídeo ao máximo que vocês puderem para estar ajudando o crescimento do nosso canal. Bom, continuando. Vamos montar aqui uma dupla e uma tripla para vocês com um bilhete pronto. A primeira, vitória do Arsenal para vencer. Vamos pegar Liverpool para vencer e vamos pegar PSG para vencer como a tripla do canal. Como dupla do canal, vocês podem pegar aí essa vitória da equipe do PSG ao intervalo e sendo muito bem usada aí, vocês podem pegar muito bem plausível essa vitória do Tottenham com empate. Então, uma dupla e uma tripla, acredito que a tripla tem 85% de green para os apostadores do canal Dicas do Apostador, aposta esportivas em futebol. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenha curtido e nós nos reencontramos no próximo vídeo de palpites de futebol para vocês. Fui!